Os rins são órgãos pares, retroperitoneais, essenciais para a filtração do sangue, regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base e produção hormonal. Sua perda de função é denominada insuficiência renal e ela pode ser aguda ou crônica. Ela leva, quando ocorre, ao acúmulo de toxinas, desequilíbrio de líquidos e eletrolitos e complicações sistêmicas graves. Os rins situam-se no retroperitônio, um de cada lado da coluna vertebral, aproximadamente entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. O rim direito é geralmente um pouco mais baixo que o esquerdo, pela presença do fígado. As artérias renais, elas se originam diretamente da aorta abdominal e cerca de 20% do débito cardíaco, ou seja, do coração, é direcionado aos rins. E, apesar destes órgãos representarem menos de 1% da massa corporal. O comprimento médio de cada rim em adultos saudáveis é de aproximadamente de 10 a 12 centímetros, sendo que o rim esquerdo tende a ser levemente maior que o direito e com largura, que é aproximadamente ao redor de 5 centímetros e uma espessura de 4 centímetros. O volume renal médio é de aproximadamente 130 a 150 ml por cada rim. Em termos de peso, isso se sabe através de estudos de autópsia, mostra médias de cerca de 165 gramas nos homens e 122 nas mulheres, refletindo isto principalmente nas diferenças relacionadas ao tamanho corporal e isto interfere no número de néfrons, ou seja, unidades entre os sexos. O tamanho renal normalmente diminui com o avançar da idade, principalmente pela redução desse parênquima, da parte interna do rim, das suas células. Os rins, como por lembrar, desempenham múltiplas funções interligadas, não se limitando apenas à filtração glomerular. Ele excreta, elimina produtos do metabolismo, ureia, creatinina e de toxinas ou de medicamentos. Ele regula o equilíbrio através da excreção de volume de líquidos e dessas concentrações, principalmente de sódio e de potássio. Ele mantém o pH do sangue por meio principalmente da excreção de ácidos e da reabsorção do bicarbonato. Os rins têm a função de regulação da pressão arterial via sistema renina, angiotensina e aldosterona. Outro aspecto importante a relatar é que o rim também exerce funções endócrinas na produção de eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos e ativação da vitamina D. Ele pode causar também uma gliconeogênese sistêmica e ele contribui para o metabolismo energético. O que acontece quando os rins param de funcionar? A perda da função renal é classificada em aguda, em que a evolução é rápida, de menos de 7 dias, ou até 3 meses. Ou é chamada de
problemas ou doenças renais crônicas, em que a disfunção é superior a mais de 3 meses. Quando os rins falham, existe um acúmulo de toxinas urêmicas, ureia e creatinina, levando à uremia, causando náuseas, letargia, prurido, ou seja, coceiras, em casos graves, encefalopatia e pericardite. Distúrbios eletrolíticos, hipercalcemia, risco de arritmias fatais e sobrecarga de volume, que pode causar inchaço, ou seja, edema, hipertensão e edema pulmonar. Pode ocorrer acidoses metabólicas, com perda da capacidade do rim de excretar os ácidos. Pode ocorrer nas lesões renais, nas insuficiências, anemia, por redução da produção daquele hormônio, a eritropoetina, que atua controlando no auxílio da produção de glóbulos vermelhos. E distúrbios do metabolismo mineral ósseo, como hiperfosfatemia e hipocalcemia. Em casos avançados, a insuficiência, quando é renal, é dita como terminal. E aí, então, vai haver uma necessidade de uma substituição através de uma nova terapia. A terapia poderá ser uma diálise ou um transplante. E isto é muito importante na decisão especificamente do nefrologista no acompanhamento deste paciente. No programa de hoje, de Medicina e Ciência, nós vamos discutir aspectos relacionados à insuficiência renal aguda e crônica. Este será o tema de hoje. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter a presença do Dr. Rafael Augusto Borges Pavani, nefrologista, que vai discutir conosco alguns aspectos extremamente importantes relacionados à sua atividade. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. A primeira questão, Dr. Rafael, conte um pouco da sua trajetória. Bom, Dr. Milton, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu sou um médico nefrologista, né? O nefrologista é o médico clínico dos rins. E essa especialidade a gente começa logo após o término da faculdade de medicina, faz clínica médica e depois nefrologia. Eu entrei na faculdade de medicina de Rio Preto no ano 2001, formei em 2002, me formei em 2007. E então eu já no hospital de base mesmo fiz a residência médica em clínica médica e depois em nefrologia, né? São 2 anos de cada especialidade. Assim que eu terminei a residência, comecei a trabalhar em uma clínica e nessa clínica eu passava por vários hospitais e a gente atende os pacientes com insuficiência renal aguda e pacientes com doença renal crônica, que são os principais causas de se procurar o nefrologista, né? Dentre outras doenças, outras alterações que aparecem. E tenho trabalhado aqui em São José do Rio Preto. No momento estou trabalhando mais na Beneficência Portuguesa, no Hospital Beneficência Portuguesa, e fico na hemodiálise também desse hospital, e também no consultório, onde eu atendo esses pacientes com doença renal crônica, infecção urinária, cálculo renal, né? Dentre outras alterações renais aí que a gente pode conversar durante o programa. Doutor Rafael, praticamente já deu uma ideia que, na realidade, o nefrologista cuida dos rins. Só dos rins que ele cuida? Os rins têm como função não apenas filtrar o sangue, né? Isso é um engano comum de que o rim seria apenas para filtrar o sangue. Ele tem outras funções também, inclusive hormonais, e pelo sangue passar tantas vezes pelo rim,
ele controla vários aspectos do nosso organismo, né? Um dos principais é a pressão arterial. Então, as alterações de pressão arterial muitas vezes são relacionadas com alterações renais. Tem que ser feita toda uma avaliação, um diagnóstico nessa parte também, né? Além disso, as alterações da função do rim muitas vezes causam outros sintomas que se confundem com sintomas de outros órgãos. O mais comum são náuseas, vômitos, que podem se associar também tanto com uma insuficiência renal aguda como uma doença renal crônica, né? Porque dá um acúmulo de substâncias tóxicas no organismo que faz com que tenha essas reações, né? Os rins, eles filtram o nosso sangue cerca de 36 vezes por dia e passam 180 litros pelos rins. Então, o rim, além de filtrar, ele tem que reabsorver todo esse líquido, porque o tanto que a gente vai produzir de urina é em torno de 2 litros por dia, 1,5 litro, 2 litros por dia. São pequenos, mas são importantes. São pequenos e muito importantes, né? Então, nós temos esses 2 rins e existe uma unidade de funcional do rim, que é o néfron. Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons nos rins, em cada rim. E essa unidade é quem faz a filtragem do rim, faz essa reabsorção e produz hormônios que controlam a pressão arterial e também controlam a nossa liberação de líquidos, né, a retenção de líquidos, dentre outras funções. E atua também em relação ao sangue? Pode causar anemia se tiver alteração do rim? Um dos hormônios que o rim produz, chama-se eritropoetina. Essa eritropoetina, ela é produzida ali nos rins à medida em que os rins detectam a presença ou ausência de uma anemia, né? Então, pelo nível de hemoglobina no sangue, ele produz esse hormônio e ele é muito associado com anemia. Então, as doenças renais, com frequência, quando são mais avançadas, causam anemia, sim. Uhum. E como é que faz, então, para você estudar tudo isso, o rim? Quais são os exames mais importantes para você estudar o rim? As doenças renais, muitas vezes elas são silenciosas. Então, mesmo sem nenhum sintoma, podemos ter alterações da função do rim, alteração da secreção do rim, alteração da reabsorção, alteração dessa parte hormonal, não é? O exame mais importante é a creatinina. A creatinina, ela vai dosar a função do rim como um todo. Então, esse é o exame que a gente usa, é o exame mais importante que a gente faz, é um exame de sangue, simples, né, de coletar, e que, ao indicar uma alteração da função do rim, nós temos que primeiro investigar por que está acontecendo. E o outro exame é o exame de urina. O exame de urina 1, né, que a gente chama de rotina 1, urina simples, é um exame que vai mostrar inicialmente se há perda de proteína, se há perda de glicose, perda de sangue, né, além de indicar também infecção urinária, né, cristais na urina. Então, esses são os 2 principais exames, a creatinina e a urina 1. E qual é o principal sintoma que você pode desconfiar, na sua opinião, que pode ter um problema de rim? A gente pensa muito naqueles sintomas mais visíveis que se relacionam com o líquido, né? Por exemplo, começar a ficar inchado, começar a acumular líquido nas pernas, no pulmão, ou ter essa anemia também, não é? Que pode aparecer pela fraqueza, por ficar mais pálido. Então, esses são sintomas quando a função do rim já está numa forma mais avançada, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é, na verdade, não ter sintomas de uma alteração crônica, né? Agora, uma alteração aguda ou uma alteração mais importante, muitas vezes causa náuseas, vômitos, esses distúrbios gastrointestinais. E esses são mais comuns numa alteração mais importante dos rins. Muito bom. Vamos dar um pequeno intervalo e já, Dr. Rafael, nós vamos continuar a discutir aspectos relacionados a doenças dos rins. Aguarde um momento.
Uma das piores infecções do corpo humano não é vírus, não é bactéria e nem é fungo. Eu sou Kelly Bordignon Gomes, médica neurocirurgiã, e hoje vamos falar sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob. E o agente causador dessa doença é uma proteína, vejam só. E ela causa uma das doenças mais temidas da neurologia. Uma proteína naturalmente presente no seu cérebro se dobra de uma forma errada e força as proteínas da vizinhança a se dobrarem da mesma forma. E o tecido cerebral vai se transformando numa esponja cheia de cavidades. Gente, é muito rara. Chega a ser 1 a 2 casos por milhão de pessoas. Mas o que ela chega a fazer é impressionante. Um declínio da memória que evolui rápido demais, junto com abalos em todo o corpo, perda de coordenação e alteração visual e inclusive alterações de comportamento. A maioria dos pacientes evolui para óbito com menos de 1 ano de evolução dos sintomas. E ela pode acontecer de várias formas diferentes. Na maioria dos casos, pode nem haver uma causa identificada. A maioria dos casos tem um perfil genético, mas existe também associação com o consumo de carne contaminada, que é a mesma da doença da vaca louca. É isso que a torna tão temida. Essa proteína não tem nenhuma estrutura genética para ser contra-atacada por uma medicação. Antibiótico, antiviral, nada disso funciona. Os cuidados são suporte, dar dignidade e conforto ao paciente. Se você nunca tinha ouvido falar nessa doença, compartilhe esse vídeo. Pela primeira vez, cientistas conseguiram criar em laboratório os vasos sanguíneos da retina humana, e isso pode mudar o futuro da oftalmologia. Pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, conseguiram produzir células dos vasos da retina a partir de células-tronco humanas. Essas células se organizaram espontaneamente, formando uma rede vascular muito semelhante à retina humana. Mais impressionante ainda, quando foram transplantadas em modelos animais, elas se integraram ao tecido lesionado e ajudaram a regenerar os vasos sanguíneos da retina. Esse avanço abre uma nova perspectiva para doenças como retinopatia diabética, oclusões vasculares da retina, degenerações associadas à perda da microcirculação e até futuras terapias regenerativas para diversas doenças da retina. Além disso, agora será possível estudar essas doenças em laboratório com muito mais precisão e testar novos medicamentos de forma mais eficiente. Estamos entrando em uma nova era da medicina regenerativa. Fique atento no canal Retinologia. Bom, é com muita alegria que nós chegamos à 11ª edição do Congresso Caipira, que é realizado anualmente aqui em São José do Rio Preto. A gente, nessas 11 edições, nós não perdemos a essência, que é um congresso que une amigos, trocas de conhecimentos e para nós que estamos aqui no interior, o nosso espírito de tudo isso é ter informalidade e mais proximidade. O que a gente pode falar esse ano é uma mudança enorme no Congresso, é fazer 2 casos ao vivo. Um que foi realizado ontem, uma robótica, uma plástica valvar mitral, e hoje, aqui na Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, nós vamos fazer uma TAV, que é um procedimento transcatéter, via femoral, né, um grande avanço, né, no tratamento das doenças valvares aórticas, e posso dizer que para a gente mostra o grande desempenho num serviço no interior do estado de São Paulo. Também quero dizer que foi uma grande colaboração de todos que tiveram envolto desse procedimento, tanto o pessoal aqui do centro cirúrgico, como o pessoal clínico, né? Não posso deixar de citar a doutora Eliana Mustafa, que deu um grande apoio para a gente na colaboração em parceria com o paciente que é tratado clinicamente com ela.
programa de Medicina e Ciência hoje tem a satisfação de ter a presença do Dr. Rafael Augusto Borges Pavani, nefrologista que está discutindo aspectos relacionados a doenças dos rins. Dr. Rafael, por favor, o que é insuficiência renal? Defina direito para os telespectadores da forma mais simples possível o que é insuficiência renal. A insuficiência renal é quando os rins funcionam menos do que o esperado, né, do habitual. E pode tanto ser de uma forma aguda, então uma insuficiência renal aguda, que a gente chama hoje em dia mais de lesão renal aguda, que é quando a função do rim em poucos dias ou horas ele se altera. E a doença renal crônica é quando o rim se altera aos poucos. E a insuficiência renal crônica é quando o rim já não tem condições mais de fazer um tratamento das suas funções. De manter suas funções habituais para o funcionamento adequado do organismo. Então, aí chamamos de insuficiência renal crônica. Esse caso mais avançado. Quais são as causas importantes que podem levar a uma insuficiência renal aguda, ou seja, uma lesão renal aguda? A lesão renal aguda tem uma classificação muito prática para a gente localizar primeiro onde está acontecendo o problema. Então, não é apenas o problema no rim que causa a lesão renal aguda. Temos também a questão se o sangue está chegando nos rins, né? Então, se o sangue não chega nos rins, a gente fala que é uma insuficiência renal aguda pré-renal, são causas muito comuns a desidratação por vários motivos, a insuficiência cardíaca, a infecções graves, fazem com que a circulação do rim seja alterada, então o sangue não chega nos rins e aí ele não funciona bem. Existem as doenças que são as renais. As doenças renais, que são específicas no tecido renal, geralmente são causadas por glomerulonefrites, que é quando há uma inflamação dos rins, né? Também podem ser causadas por medicamentos. É muito importante salientar a questão dos anti-inflamatórios, que medicamentos usados amplamente para dor, principalmente, e que causam uma lesão no tecido renal, da circulação renal, e isso faz com que a função do rim piore rapidamente. Quais são as causas de insuficiência renal aguda na criança? Em criança, por conta de ter as doenças muito comuns, gastroenterites virais, seriam principalmente as desidratações, né? Então, pela diarreia, vômitos, isso seria a parte mais importante. Mas existem também as nefrites, as glomerulonefrites, as inflamações renais, de causa imunológica, geralmente, que podem causar essa alteração da função renal em crianças. E no adulto? No adulto, para a lesão renal aguda, temos também essas causas de desidratação, mas é muito comum essa parte do uso de medicamentos, não apenas os anti-inflamatórios, mas também outros medicamentos comuns, por exemplo, remédios de pressão. Se a pressão começar a ficar muito baixa, a pressão arterial, também pode prejudicar a função renal. E contrastes para alguns exames de imagem pode prejudicar os rins também. Essas são causas comuns nos adultos. Em homens, é muito comum o problema da outra parte da lesão renal, né? A sequência, que seria uma lesão pós-renal. Então, o rim produz a urina, mas a urina não sai. Então, nos homens, é comum um problema de próstata. A próstata começa a aumentar, a urina não sai. Como isso é uma coisa crônica, às vezes o homem vai se acostumando com a bexiga ficando cheia e isso prejudica também a função renal. Então, em homens adultos, é comum a parte prostática prejudicar os rins. Então, quer dizer que no idoso seria o que a causa mais frequente de um problema agudo? De um problema agudo, no idoso também as questões de desidratação, mas aí é por conta de às vezes não ingerir muito líquido, porque já não sente tanta sede. É comum de ter o uso de vários remédios associados. Então, sempre que chega um paciente com uma insuficiência renal aguda, para a gente observar a causa, temos que fazer essa divisão, tentar encontrar, né, se é pré-renal, renal, pós-renal, e ver com cuidado todos os medicamentos que estão sendo utilizados.
E quais são os medicamentos mais que, digamos assim, as pessoas que podem estar tomando vão se preocupar? É antibiótico, anti-inflamatório? Quais são os medicamentos que atuam e podem causar mais problemas para o rim? Os mais associados com a lesão renal são os anti-inflamatórios. Mas é importante realmente falar de alguns antibióticos. Existem alguns antibióticos que prejudicam bastante a função do rim. Então, quando o médico vai passar algum antibiótico, é importante saber a função renal do paciente. E se o paciente já souber que tem uma doença renal crônica, avisar o médico também, porque alguns antibióticos são nefrotóxicos. Então, dependendo da quantidade, da dosagem desse antibiótico, ele pode prejudicar os rins. Ele precisa ser corrigido, geralmente, para a função renal naquele momento. E o fumo interfere? Tabagismo? Estilo de vida? Pode interferir na função renal? Sim, claro. Essa parte da atividade física também faz diferença na questão da função dos rins, a alimentação no geral, né? Agora, o tabagismo é muito importante porque ele prejudica muito a circulação renal. Não apenas a circulação das grandes artérias, mas a circulação das microarteríolas, né? Das arteríolas, dos pequenos vasos dentro dos rins. E isso vai aos poucos prejudicando a função do rim, diminuindo a circulação, causando a destruição desses néfrons, né, que a gente conversou. E isso vai diminuindo aos poucos a função do rim. Às vezes não sente sintomas no começo, mas com o tempo pode causar um prejuízo. Então, o ideal é não fumar, né? E uma outra questão importante é a de bebidas alcoólicas, né? Porque chega muito no consultório pessoas que falando a respeito da cerveja, orientaram de que a cerveja é bom para os rins. E a cerveja não é bom para os rins, né? Nenhuma bebida alcoólica é boa para os rins. E o vinho não é bom para o rim? O vinho também não há nada indicando que seja bom para os rins. Pode não causar um prejuízo, bebido com moderação, né? Mas em grande quantidade é prejudicial, pode causar desidratação. A cerveja em si pode aumentar o ácido úrico. Então, o ideal também é controlar a ingesta de bebidas alcoólicas. Muito bem, doutor Rafael. A nossa conversa vai ter um pequeno intervalo e já nós vamos retornar com o doutor Rafael Augusto Borges Pavani, nefrologista, que está discutindo alguns aspectos extremamente importantes para os nossos telespectadores. Aguardem um pequeno momento. Você conhece seus direitos como paciente renal crônico? Muita gente não sabe, mas quem convive com uma doença renal crônica tem diversos direitos garantidos por lei. Esses direitos incluem acesso gratuito a medicamentos, benefícios do INSS, de transporte, isenção de impostos. E mais, o problema é que essas informações muitas vezes não são divulgadas de uma forma clara e acessível. O paciente com doença renal crônica tem direito a tratamento domiciliar, liberdade com responsabilidade. Muitos pacientes com doença renal crônica têm direito de optar pelo tratamento fora do ambiente hospitalar, principalmente com diálise peritoneal domiciliar. Nesse tipo de diálise, o próprio paciente ou um cuidador treinado faz a troca de líquidos que filtram o sangue. Essa modalidade pode ser feita até enquanto o paciente dorme, aumentando sua qualidade de vida e independência. Importante, o tratamento domiciliar deve sempre ser indicado por um nefrologista e autorizado pela equipe da clínica que o assiste, que vai avaliar fatores como segurança do ambiente doméstico e capacidade de acompanhamento
do paciente. Além disso, o tratamento domiciliar pode facilitar a rotina de pacientes que moram longe da clínica ou que possuem dificuldades de locomoção. Outro aspecto importante dos pacientes com doença renal crônica: medicamentos gratuitos pelo SUS. Saiba como garantir esse direito. O Sistema Único de Saúde fornece medicamentos essenciais para o tratamento da doença renal. Isso inclui, por exemplo, medicamentos como antihipertensivos, a eritropoetina, que é utilizada para tratar anemia, os quelantes de fósforo e principalmente alguns suplementos, como o suplemento de cálcio e de vitamina D. No entanto, para receber esses medicamentos, o paciente precisa estar cadastrado na farmácia de alto custo perto da sua residência ou no seu local de domicílio. Existe um componente especializado para isso, e ele receberá através de uma receita médica atualizada, laudo e exames que comprovem a sua anormalidade. Os benefícios renais desses pacientes para o INSS, entenda, esses direitos podem ser principalmente para aqueles que estão em estágios mais avançados. E nesta situação, esses pacientes têm benefícios previdenciários e assistenciais. Quais são eles? Vamos descrevê-los. O primeiro, aposentadoria por invalidez, que pode ser concedida quando a incapacidade para o trabalho for considerada definitiva. Nessa situação, o paciente deve passar por uma perícia médica do INSS com laudo extremamente detalhado. Outro benefício, auxílio-doença. Este poderá ser concedido a um trabalhador que pode estar temporariamente incapacitado. Novamente, relatamos, a doença renal deve estar comprovada por exames e relatórios. Outros benefícios que devem ser descritos: o BPC e o LOAS, que são benefícios assistenciais no valor de um salário mínimo, que serão pagos a pessoas com deficiências que não contribuíram para o INSS. Para estes pacientes, existe a exigência de comprovação de renda inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. Outro aspecto importante: em todos os casos, o laudo médico deve conter a classificação de doença internacional para doença renal crônica. Deve conter o tempo estimado que você vai estar sob tratamento, suas limitações e, se possível, a assinatura de um especialista. Outro ponto importante é que existe a possibilidade de isenção de impostos, que isto vai permitir saque do Fundo de Geração de o FGTS e do seu PIS. E além dos benefícios, o paciente pode também solicitar isenções fiscais e saque de recursos trabalhistas. Isto são aspectos também muito importantes. Outro ponto adicional é a isenção de IPI, ICMS, IOF e IPVA na compra de veículos que sejam adaptados, além dos saques, como já foi dito, do FGTS e do PIS/PASEF, tanto para em nome deste paciente,
como para seus familiares responsáveis. Não deve ser esquecido: laudo médico, documentos pessoais e o preenchimento de formulários específicos. Muitos pacientes, vamos relembrar, não sabem que mesmo sem estar aposentado, pode sacar o seu FGTS em caso de doença grave, como na doença renal crônica. Pode ter transporte passe livre, para ter mobilidade garantida e ter possibilidades de tratamento contínuo como hemodiálise. Além de ter direito a transporte gratuito até a clínica que vai proceder a esse tipo de procedimento, que deve ser fornecido pela prefeitura da sua cidade, geralmente pela Secretaria de Saúde. Isto já evita atrasos, faltas no procedimento. Outro ponto é o passe livre interestadual, que pode garantir ao paciente e a um acompanhante a possibilidade de viajar de ônibus, trem ou barco gratuitamente entre diferentes estados. Para ter acesso a esses benefícios, é necessário renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Então, vários aspectos devem ser avaliados aos pacientes com a doença renal crônica e isto, a clínica deve ter a obrigação de colaborar no seu conhecimento e no seu tratamento, e incluir na Lei Brasileira de Inclusão, que é de 13.146 de 2015, que garante prioridade para o atendimento desses pacientes. Este foi mais um tema de direito do paciente do programa de Medicina e Ciência. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter a presença do nefrologista Dr. Rafael Augusto Borges Pavani, que está discorrendo sobre aspectos de doenças renais em geral. Anteriormente, nos blocos, ele falou sobre insuficiência renal aguda, falou sobre lesões crônicas, insuficiência renal crônica, e nós vamos fazer algumas questões para avançar nesse aspecto. Falou também o doutor Rafael sobre o aspecto de hidratação. Como é que você deve se manter hidratado? Qual é a sua orientação para as pessoas, já que você falou que a desidratação pode causar problema renal? Como é que a pessoa normal deve se manter hidratada, na sua opinião? Geralmente, Dr. Milton, parece que seria fácil da gente falar da hidratação, porque existe um mecanismo do corpo de produzir a sede, não é? A gente vai ter sede e vai beber água, e se não tiver sede é porque provavelmente está hidratado. Mas sabemos que existe uma parte comportamental nisso também, não é? Então, além de beber água, temos que saber mais ou menos a quantidade de líquido que estamos ingerindo no dia, para não achar que às vezes bebemos muito líquido. Tem gente que bebe de pouquinho e acha que bebeu bastante, mas não ingeriu o suficiente, né? Uma observação muito importante para a gente saber a nossa hidratação é pela urina. Então a urina, ela precisa estar clara, amarelo clara, não precisa estar transparente, mas se ela começa a concentrar, começa a ficar mais escura, avermelhada e às vezes até enegrecida, tem que se observar se pode ser questão de água ou se tem outras doenças envolvidas. Isso aí deve procurar o nefrologista, inclusive, se começar a acontecer consecutivamente uma situação. Então, a sua orientação é toda vez que você vai urinar, você observar como é que está a cor da urina. Se está muito concentrada, é sinal que você não está muito bem hidratado. Isso é verdade? Sim, isso é um sinal. Não é sempre assim, né? Existem doenças que fazem urinar mais, existem medicamentos que fazem urinar mais. Então, a concentração urinária, ela depende também da nossa alimentação,
depende do sal que a gente ingere, né? E se de bebidas alcoólicas também podem fazer desidratar, apesar de sair com a urina transparente. Então, quando tiver alguma alteração urinária, o médico especialista nessa parte é o nefrologista. O nefrologista é o médico clínico. Existe o urologista, que é o médico mais das partes cirúrgicas relacionadas ao rim, né? Então, o nefrologista vai ver a questão se há uma alteração relacionada com a função do rim, se é o sinal de alguma nefrite, se essa alteração que você está vendo na urina é uma alteração também da função renal mesmo, né, pelo exame de sangue. Então é importante procurar o nefrologista se perceber alguma alteração nesse sentido. Muito bom. Já que você falou sobre aspectos de insuficiência renal, como é que você tem a certeza que o rim está falindo, está com insuficiência? Quais são os primeiros sintomas e quais são os dados laboratoriais que dão indicação desse tipo de alteração? Como os rins têm essas funções todas que a gente conversou, com relação à anemia, à pressão arterial, esses toxinas que são eliminadas pelos rins, então a gente vai ter as alterações baseadas nessas funções que o rim exerce. Então, os sintomas mais comuns: náuseas, vômitos, alteração da pressão, o rim começa a não conseguir controlar bem a pressão sobe, né? Então a pressão alta pode ser consequência da alteração da função renal. O acúmulo de líquido, que pode começar a dar esse edema nas pernas, né? O inchaço das pernas, pode ir água para o pulmão, da congestão pulmonar, são coisas mais avançadas. Tem realmente a insuficiência renal, né? Que o rim não está mais dando conta de controlar o metabolismo. Quando chega numa situação que sabemos que está trazendo risco à vida, começa a dar outras alterações. Além da anemia, tem também uma questão do potássio. O potássio pode ficar muito alto, porque os nossos rins eliminam o potássio. Então, quando se tiver uma alteração... Isso é grave, né? A alteração do potássio é uma das coisas mais preocupantes na insuficiência renal, porque ele está envolvido na nossa musculatura, inclusive a musculatura do coração. Então, um potássio muito alterado pode causar até uma parada cardíaca. Não há um sintoma claro disso previamente. Às vezes sente fraqueza muscular, porque também tem os músculos nossos todos estarão envolvidos, né, na parte do potássio, mas às vezes é só pelo exame laboratorial que a gente vai saber se realmente tem um risco, né? Então tem essa parte do potássio, tem a parte da anemia, pode causar acidez no sangue, chamada de acidose metabólica, que também os ácidos são eliminados pelos rins, e os sintomas é o que causa também os sintomas de náuseas, vômitos, às vezes até falta de ar pode ser relacionado com essa acidose metabólica. Quando chegamos numa situação crítica, que vemos que o tratamento clínico não vai ser o suficiente, aí é que temos que pensar numa maneira de substituir os rins. E a terapia renal substitutiva, que chamamos, né? Que seria a hemodiálise, principalmente, ou diálise peritoneal ou transplante renal, dependendo muito, claro, de cada situação. Muito bom. Me diga uma coisa, qual doença clínica fora um problema renal geral pode causar problema para o rim? Diabetes, pode causar insuficiência cardíaca? Sim, a doença renal crônica, aquela que vai prejudicando aos poucos os rins e até levar ao caso de hemodiálise, as causas mais comuns de piorar a função do rim nesse sentido, cronicamente, são o diabetes em primeiro lugar, né? Estar com o açúcar no sangue alto, né? O açúcar no sangue alto que a gente vê pelos exames de sangue ou quando faz a dosagem, né? da fita. Então tem que ter um controle importante da glicemia, do diabetes. Outra causa é a pressão arterial. A hipertensão arterial é uma causa importante também de causar essa alteração crônica dos rins a ponto de até levar para a hemodiálise, se não fizer um tratamento correto. E aí tem várias outras doenças que também levam cronicamente quando a gente avalia que ela vai prejudicando aos poucos os rins, que são as glomerulonefrites. Cálculos renais também podem causar alteração crônica dos rins.
Se a pessoa tem uma obstrução renal uma vez, depois tem de novo, ou demora para procurar ajuda, o rim vai prejudicando, porque os rins eles não se regeneram muito. Bem, vamos dar mais um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar, porque temos muitas coisas a perguntar para o Dr. Rafael. Aguardem, dentro de instantes, Medicina e Ciência vai retornar. Nos episódios anteriores, apresentamos algumas pestes. A peste antonina, que ocorreu no século I e que foi seguida pela peste de Cipriano no século III. Estas pestes fizeram com que o Império Romano se enfraquecesse e perdesse o domínio que mantinha em todo o mundo antigo. No entanto, na sequência, outras tragédias estavam para acontecer. No ano de 541, no século VI, uma nova peste assolou a humanidade. Esta peste recebeu a denominação de peste de Justiniano, a chamada peste de 541, e ela ocorreu no reinado do imperador Justiniano, este o motivo do seu nome. No entanto, o nome mais conhecido para esta peste foi peste bubônica. Ela começou no Oriente, provavelmente em regiões do leste do Mediterrâneo, e se espalhou rapidamente pelos portos e rotas comerciais. Ela chegou primeiro ao Império Bizantino, atingindo cidades como Constantinopla, que hoje é Istambul, e espalhou-se pelo Mediterrâneo, pelo norte da África e várias áreas da Europa. As causas mais aceitas para esta peste, para a doença, é devido a um surto causado pela bactéria Yersinia pestis. E ela foi favorecida principalmente pela falta de saneamento, superlotação e principalmente pela causa de vetores, que foram as pulgas que estavam em roedores, em ratos. Assim, estima-se que no auge da moléstia a mortalidade tenha sido altíssima. Os números variam conforme as fontes, mas há registros de dezenas de milhões de mortes ao longo do período total do surto para áreas específicas, como Constantinopla. Como todas as pestes e pandemias, que já foi demonstrada em episódios anteriores, as consequências foram profundas em relação à queda populacional, a um colapso parcial da economia, à escassez de trabalhadores e ao enfraquecimento da capacidade militar, administrativa, o que levou a um aumento da instabilidade social e mudanças do cotidiano urbano e rural das grandes cidades. Logo, medidas foram tomadas e destacaram-se tentativas de controle e isolamento, assim como vigilância de viajantes e restrições parciais de circulação, além de medidas sanitárias locais, higiene, limpeza e organização de espaços. Apesar disso, naquela época não havia antibióticos e sem compressão da transmissão, o controle foi limitado. E assim, as lições da pandemia é que não devem ser esquecidos as causas que era de uma bactéria, a Yersinia pestis, e o seu contágio mais comum era a picada da pulga infectada.
Qual a lição que fica para nós? Cuidado no momento atual dos contatos com roedores silvestres e animais infectados. O período de incubação geralmente é de 1 a 7 dias. Os sintomas clínicos e o quadro clássico desta peste bubônica são característicos. Ocorrem rápido e apresentam um quadro sistêmico de febre alta, calafrios, prostração intensa, mal-estar com dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, náuseas, vômitos e dor abdominal. E por que era peste bubônica? Porque havia uma evolução local típica de um bubão, que era nada mais, nada menos de que um aumento de uma glândula ou um linfonodo aumentado e doloroso que se observava nas axilas, nas virilhas ou no pescoço. Esta pele ficava vermelhada e, em muitos casos, havia uma supuração. Saía pus desse local. E sem o tratamento, havia uma progressão para todo o organismo, ou seja, uma sepse. E isto levava a hipotensão, confusão, sonolência, falta de ar, uma queda do estado geral, adivinham sangramentos e os pacientes faleciam. E isto ocorria muito no passado. E o diagnóstico levava muito tempo para ser feito. Hoje, a peste bubônica praticamente não existe. Porém, a Yersinia pestis pode ocorrer. E por isto também pode ocorrer nos tempos atuais. E existem descrições de casos, principalmente na África e às vezes ocasionais em países desenvolvidos. Diagnóstico precoce, tratamento preventivo são as lições que nos trazem do passado a peste bubônica. Este foi mais uma colocação e apresentação de histórias do programa Medicina e Ciência. O programa de Medicina e Ciência hoje está discutindo doenças renais, aspectos expostos pelo Dr. Rafael Augusto Borges Pavani, nefrologista. Ele estava falando no último bloco sobre algumas doenças que podem causar problema renal. Ele falou sobre o problema cardíaco, falou alguma coisa sobre diabetes. Eu gostaria que ele continuasse um pouco nesses aspectos, em relação principalmente ao paciente que é um cardiopata, que tem uma doença cardíaca sob tratamento. Quais são os riscos para o rim que esse paciente pode ter? Dr. Milton, o rim anda junto com o coração. Então, nós dizemos que quando um está afetado, o outro provavelmente também vai sofrer. Os rins dependem muito do débito cardíaco, do tanto que o coração vai bombear de sangue para os rins. Então, nos casos de insuficiência cardíaca, aquelas pessoas que a função do coração já está alterada também de forma crônica, começa a não ir sangue suficiente para os rins. E entra naquela questão que a gente falou de uma insuficiência renal aguda pré-renal. Quando o paciente tem insuficiência cardíaca avançada, usa muitos medicamentos que temos também que observar se eles podem prejudicar em algum momento a função dos rins. O que pode acontecer principalmente se a pressão estiver baixa. Então esses dois órgãos andam juntos. Os rins que não estão funcionando bem também vão causar a alteração da pressão e vão fazer com que o coração tenha que trabalhar mais e pode prejudicar também a função cardíaca. Agora, os pacientes que têm uma coronariopatia, que têm aquela alteração da circulação do coração, que já tiveram infarto, que precisaram colocar stents, temos que lembrar que a alteração da circulação que ocorre no coração também estará acontecendo nos rins.
Então, um paciente que tenha problemas cardíacos deve sempre fazer exames para avaliar a função renal. E o diabético? Continua com esse aspecto, porque são doenças frequentes na nossa população. E o diabético tem que estar sempre preocupado com o seu rim? A alteração da glicose no sangue, ficando alta, não é? Que é o diabetes descompensado, o açúcar alto no sangue, causa uma alteração na circulação, na microcirculação, não apenas do coração, mas também do rim. E são alterações que a gente não consegue perceber imediatamente. Então, o diabetes às vezes está descontrolado e a pessoa pensa assim, não, mas meus exames estão bons, a função do rim eu vi estava boa, né? Mas temos que tomar alguns cuidados, porque às vezes a função do rim está boa, mas começou a perder proteína pela urina. Isso já é um sinal de que o diabetes pode estar afetando os rins. Tá? Então, não é esperado que tenha uma alteração de um diabetes descompensado tão rápida, né? Mas cronicamente isso pode prejudicar muito a função renal, porque a gente não apenas vai perdendo proteína, e quanto mais proteína perde pela urina, prejudica mais a função dos rins a longo prazo. O senhor falou em tratamentos do ponto de vista substitutivo. Quem é que deve ir para a diálise? Peritoneal ou para a hemodiálise? E quais são os tipos de procedimento que você faz de dialítico, vamos dizer assim? A terapia renal substitutiva, então, ela é para substituir a função dos rins. Ela não faz um tratamento dos rins, não vai, começando a fazer hemodiálise, não vai melhorar o rim, vai substituir a função do rim naquele momento e às vezes ajuda a melhorar o rim da causa que está prejudicando ele. As duas causas que tem que ir para a terapia renal substitutiva, que são a insuficiência renal aguda e a doença renal crônica, tem critérios diferentes para serem indicados. Então, na insuficiência renal aguda, por exemplo, não se faz o transplante renal, seria ou hemodiálise ou diálise peritoneal, que vamos analisar de acordo com os sintomas, de acordo com os exames, quando os rins não tem uma taxa exata para a gente dizer, nessa insuficiência renal aguda tem que fazer hemodiálise. Mas nós consideramos o potássio, consideramos a acidose metabólica, o excesso de líquido no organismo, né, para poder indicar essa terapia renal substitutiva. No caso de ser agudo, temos a hemodiálise e a diálise peritoneal, e quando está na UTI, existem vários outros subtipos de diálise também, né? Sim. Diálise contínua, temos hemodiafiltração, hoje em dia existem alguns métodos um pouco diferentes, mas sempre com o intuito de filtrar o sangue, né? Então, nas hemodiálises, o sangue sai do corpo, circula num filtro e devolve para o corpo, substituindo então assim a função do rim. No caso da doença renal crônica, quando o paciente está sendo acompanhado, às vezes ele pode nem ter muitos sintomas, mas pela creatinina e pelo clearance de creatinina que a gente faz o cálculo, pode chegar numa fase que a gente sabe que o organismo vai começar a ficar muito prejudicado se ele se mantiver assim, com os exames alterados, vai prejudicando a circulação, vai prejudicando os ossos. Então existe uma classificação da doença renal crônica em 5 níveis, que é pelo ritmo de filtração glomerular. Quando é abaixo de 15 ml por minuto, que seria o nível 5, a gente sabe que tem essa indicação de começar a fazer a terapia renal substitutiva. Que seria o transplante? No caso da doença renal crônica, pode ir para o transplante, mas inicialmente, geralmente se faz também a hemodiálise, a diálise peritoneal, e de acordo com a avaliação da causa da doença, da condição clínica do paciente, o método que dá melhor qualidade de vida seria o transplante renal. E qualquer um, então, pode fazer o transplante renal desde que tenha um rim? Como é que é o transplante hoje em dia aqui no Brasil? O transplante renal é um método de tratamento da insuficiência renal crônica. Então, não é a cura da doença. Um paciente transplantado renal ainda é considerado como uma doença renal crônica. Para se fazer um transplante renal, tem que se avaliar muito bem as condições clínicas da pessoa e a causa que o levou para a insuficiência renal, porque algumas doenças podem ocasionar de novo no rim transplantado. E se houver algum risco cirúrgico muito alto, por exemplo, principalmente da parte cardíaca, aí temos que pensar bem na questão do transplante. Se o benefício
vai superar o risco, né, o risco na cirurgia e o risco depois de muitos remédios que tem que usar. Tem que fazer uma imunossupressão, né, usar os remédios para evitar a rejeição do rim. E esses remédios, eles facilitam de dar infecções, eles às vezes são difíceis de tomar por conta da parte gástrica. A avaliação do transplante renal tem que ser bem criteriosa nesse sentido. Hoje em dia, o transplante renal ele é bem estabelecido, ele é bem organizado, a questão dos remédios, a questão da cirurgia. No Brasil ele é bem estruturado, a parte dos doadores, né, na maioria dos estados. Então, sempre que um paciente tiver uma doença renal crônica avançada, é importante perguntar para o médico nefrologista a respeito do transplante. Mesmo que ele já esteja fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, perguntar para o seu médico nefrologista se ele tem condições, o que ele acha, quais os riscos, os benefícios que ele pode ter com esse tratamento. Muito bom. Sobre transplante renal, nós vamos conversar um outro programa. Na realidade, é um aspecto muito importante. Nós sabemos que o país é extremamente organizado nesse aspecto, tem até estrutura para isso do ponto de vista de fila, tem o aspecto da doação, tem muitos aspectos que a gente poderia discutir. E o doutor Rafael, desde já, está convidado para uma outra situação para discutirmos aspectos mais específicos. Doutor Rafael, gostaria de fazer alguma consideração final antes de terminar o programa? Bom, doutor Bilton, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de esclarecer um pouco sobre a especialidade nossa, porque o nefrologista, ele não é um médico que costuma ser procurado imediatamente. Nós recebemos os pacientes indicados de outros especialistas e trabalhamos em conjunto com muitos outros especialistas, né? Como o cardiologista, o endocrinologista, o hematologista, porque existem, não entramos tanto nos detalhes, mas existem doenças hematológicas que também prejudicam os rins. Então, é importante para as pessoas conhecerem que existe esse especialista e que ele é o clínico dos rins. Muito bom. Doutor Rafael, gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa noite, que não será a última. E o programa Medicina e Ciência é veiculado todas as terças-feiras, às 11h40, pela TV Morada do Sol. Ele é produzido pela Insat TV e ele estará disponível no YouTube. Gostaria que vocês acompanhassem o programa, trouxessem ideias de temas que possam ser discutidos.